hoje vai estar na plateia, trazendo atendimento espiritual e mediunidade, né? Não é nada mais que o departamento de atendimento espiritual. Não precisa ninguém ficar com medo, né? Porque ele vai tirar muitas dúvidas, muito questionamento, né? Então vamos se preparar para este momento de reflexão, que viemos buscar o conhecimento e o autoconhecimento para nos conhecer e aprendermos que essa nossa caminhada é longa. Por isso estamos dentro desse tempo. Para muitos que estão no estado melancólico, momento de depressão, passando por algum estado de melancolia, de alguma patologia, onde viemos também muitas vezes aqui orar por nossos familiares que ainda estão resistentes de não estar conosco, que neste momento de prece, onde estamos de irradiar e vibrar por nós mesmos e novamente por nossos entes queridos, por nossos irmãos mais próximos, que são aqueles que às vezes estão nas atividades laborais, né? No nosso dia a dia, aqueles que ainda estão em atividade, né, profissionais, a todos aqueles que estão nos hospitais, enfim, todos aqueles que naquele momento estiver precisando dessa reflexão, que receba esse conforto, esse lenitivo de paz e tranquilidade. Sendo assim, Pai misericordioso, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixeis, Senhor, cair em más tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Mais uma vez, Pai, Mestre Jesus, Manuel Francisco da Luz, que está sempre conosco, e essa espiritualidade que está sempre conosco na segunda-feira, nós damos por aberto com mais uma reunião pública na noite de hoje, que assim seja. Estamos aqui para falar desses dois departamentos, essas duas atividades que a casa oferece. Vamos focar primeiro no atendimento, principalmente no atendimento espiritual, e no outro dia a gente vem falando sobre a mediunidade, mas vamos dar um enfoque principalmente na atividade de passe na noite de hoje, para tirar dúvidas e tal, e depois até pode ser interativo, a gente tirar algumas dúvidas do que acontece com o passe, como acontece, que tipo de passe a gente pode aplicar, passe magista, católico, passe lambido, passe castanhola, passe cuspido, passe jogador de bola. Isso a gente vai tirar dúvida hoje, né? Para isso a gente vai ver qual é a função do centro espírita, entre várias. A Federação Espírita nos dá essa diretriz, e Allan Kardec também, principalmente o Livro dos Médios, quando fala das sociedades espíritas. E aí aqui a gente tem uma figura, uma imagem de Rembrandt, quando trata a parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, né? Quando a função do centro espírita é de acolher, apesar de quaisquer circunstâncias que nos
presente, como o pai que acolheu o filho, sem pensar duas vezes, simplesmente acolheu na função que tem o pai de acolher o filho. Então Kardec, quando estava a viajar pela França, falando com os grupos espíritas, ele cita essa expressão, que colocam em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem das suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar de um crime. Jesus nos dá essa diretriz: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Vinde é um verbo, venha, já veio até nós. E o desafio de o Centro Espírita ser uma referência, um posto de Jesus, onde as pessoas, ao chegarem aqui, possam encontrar Jesus, ou no mínimo se sentir aqui num ambiente onde as pessoas seguem o que lhe orientou, que os cristãos fossem reconhecidos por muitos se amar, não pelo poder do passe, não pelo poder da melhor palestra, ou pela riqueza, pelo poder bélico, seja o que for, mas sim por essa arte de se amar. E aí, o Centro Espírita, então, ele tem essa primeira função, de acolher a todos que chegam ali. Esse acolhimento, ele pode se dar de diversas formas, tanto material quanto espiritual. A gente fala aqui tanto para encarnados, quanto para os desencarnados, que também se sentem acolhidos, são envolvidos por essas ações que o Centro Espírita possa oferecer, ou seja, por nós mesmos. A gente vai consolar as pessoas que aqui chegam nos seus desesperos, nas suas dificuldades diversas. Feito esse consolo, então a gente dá um esclarecimento baseado na doutrina espírita. O que se passa é isso. A doutrina espírita esclarece, nos indica dessa forma sobre o tema, sobre a tua dificuldade, sobre o teu momento, as tuas emoções, enfim. A doutrina espírita ela esclarece, ela dá esclarecimento sobre todos os assuntos relacionados ao ser humano, todos, mesmo os pós-Kardec, os mais atuais. Então a gente entende que o Espiritismo, ele foi prometido por Jesus, que nos enviaria um Consolador. Esse Consolador que a gente entende é a doutrina espírita. Outros entendem como o Espírito Santo, com todo respeito às outras crenças, mas baseado nos ensinos dos espíritos superiores que codificaram a doutrina espírita. A doutrina espírita é o Consolador. Então precisaram se passar 1800 anos onde os espíritos prepararam toda uma engenharia, uma logística para trazer essa mensagem. Em 1857, principalmente, quando Kardec lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, onde ali, então, apresentam-se informações que são universais e atemporais. Elas se aplicam em todas as épocas da humanidade e em qualquer lugar do universo, que trata do ser humano. Então a gente tem um trilho a percorrer aqui, que é Kardec, é a doutrina espírita. Então todas as informações que os irmãos vão encontrar aqui, com amor, com caridade, como a gente encontra em outros lugares, amor, caridade, enfim, aqui o diferencial é baseado na doutrina espírita, que é o produto que o Centro Espírita oferece a todos que aqui entram. Então, baseado nisso, a gente vai dar as orientações, a doutrina nos orienta a seguir e proceder dessa forma, daquela forma, com coerência, baseado em Kardec, em Jesus. Então, baseado nessa orientação do Centro Espírita, foi criada essa área de atendimento espiritual, que envolve um conjunto de atividades, que basicamente seria isso aqui. Você entra pela recepção, há possibilidade então de atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Onde duas ou mais pessoas, indicar um
o indicativo é 2 ou mais 3 pessoas, que for, onde elas vão te receber, te dar orientação, esclarecimento, vão te acolher, vão te consolar, vão te esclarecer, vão te orientar. Nós temos essa atividade todas as segundas-feiras após a palestra das 20. Para os que vêm à palestra, a gente faz o atendimento fraterno àqueles que procuram. Aí qual é o procedimento? A gente recomenda você dar orientação ali na recepção. Estou precisando de um atendimento fraterno. Conversar, tirar algumas dúvidas. Está acontecendo isso ou aquilo comigo? E aí, na recepção, vai deixar a equipe pronta para que depois das atividades que passe, você vai ser chamado pela ordem de chegada, onde então a gente vai te dar toda a orientação, esclarecimento, enfim. Depois disso, a gente faz a explanação do Evangelho. É uma das atividades que a gente oferece. Pode ser nas palestras, pode ser nos estudos diversos, estudos sistematizados, pode ser em momentos que a gente faz a realização do Evangelho no lar, enfim. Depois disso, recomenda-se então o passe. Então, o passe ele sempre deve ser precedido de uma palavra, de uma orientação, de um esclarecimento, para que você então se desligue do mundo lá fora, ficando receptivo, entenda o que vai acontecer, para depois então você receber todo o amparo, o magnetismo, através da imposição das mãos. Recomenda-se na casa espírita ter um grupo de irradiação, então aí você vai para casa, horário tal, a gente vai fazer uma irradiação com a equipe daqui, onde os espíritos amigos então vão direcionar a tua casa, ou onde você deseja, no hospital, uma penitenciária, ou outro país, seja quem for, ou lá, vão se direcionar dessas energias, esses fluidos, daqui humano, desses grupos de irradiação. Bom, hoje a gente vai focar no passe, para a gente então ter um entendimento do que acontece quando você entra ali, quando já senta, ou quando entra já no centro espírita, o que acontece contigo quando você entra aqui dentro dessa bolha de energia que é a casa espírita. Nos conceitos a gente tem então o passe como uma transfusão de energias. O que é transfusão? A palavra trans, quando algo acontece fora, eu dou os fluidos, os espíritos dão os fluidos dele, e esses fluidos se transfundem no espaço, em torno de você, aqui. Quando você se senta à cadeira para receber o passe, por exemplo, esses fluidos vão se misturar, vão se transfundir e vão ser direcionados a você conforme a vontade do aplicador e dos espíritos que estão ao teu redor. Então, ele é uma transfusão de energias. De certa forma, resumindo, seria isso. Não é? Aí tem vários conceitos, um ato de amor, passe antes, transfusão de amor, ato de passar a mão repetidas vezes, dicionário da língua portuguesa, enfim. E aí, quando alguém doa o sangue para você, o sangue dele vai se transfundir com o seu. E aqui no caso, a mesma coisa. Os espíritos fazem essa doação, junto com a doação dos teus fluidos. Esses fluidos vão envolver todo o teu corpo, todo o teu espírito, você. E aí, passando aqui rapidamente os conceitos, Kardec também abordou sobre isso e citou como mediunidade curadora, quando ele fala que consiste no dom que algumas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto qualquer, sem o concurso de qualquer medicação. E aí ele diz que uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, o espírito utiliza as energias do médium, se manifesta em certas circunstâncias, sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem ser consideradas como médios curadores, recorrem à prece. Por isso que a gente sempre faz a prece, toda vez que você senta,
magnético é receptivo, esse processo acontece ali, instantaneamente. 1 minuto, 2 minutos já é o suficiente para todo o processo acontecer. E aí, Kardec fala sobre as características do magnetismo quando se exerce, por exemplo, a imposição e você magnetiza uma água. O que acontece com a água? Se acontece isso com a água, imagina com o nosso corpo por dentro. Aí aqui eu trouxe umas ilustrações. Quando um médico japonês, fez uma experiência, ele pegou uma água de represa, no caso aqui da Fujiwara, e aí pegou a água dessa represa, congelou em nitrogênio, instantaneamente congelado. Ele tirou uma fitinha dessa água congelada e colocou no microscópio. Saiu essa imagem. A mesma água depois ao som de uma oração. A mesma represa. Na forma original como estava, fizeram então a imposição de uma oração, congelou rapidamente no nitrogênio, tirou uma tirinha, colocou no microscópio e apareceu essa imagem. A mesma água. Ao som de uma música suave, música clássica. Olha como ficam as moléculas da água. Ó, pesado. Muito obrigado. Quando você se torna grato, imagine o que acontece dentro do teu corpo. Eu vou te matar. A molécula ficou assim. Toda transtornada, toda. Os irmãos aqui que não estão visualizando, eu estou mostrando as fotos da molécula d'água, que ela aparece quando está numa vibração boa, como se fossem estrelas irradiando luz. Então, existe a vontade que ela exerce um papel sobre o magnetismo do médium. Ele atua então sobre a matéria elementar. Que matéria elementar é essa? O fluido cósmico universal, que é a manifestação divina da matéria, que dela deriva todos os outros tipos de matéria, das que a gente conhece, as que a gente não conhece, tudo vem do fluido cósmico universal. Com a vontade, captamos desses fluidos que estão no universo, no ambiente, em torno de ti, e por uma ação consecutiva, altera-se então as propriedades dessa matéria elementar, desses fluidos universais, e eles então ficam transformados e são direcionados à pessoa. Tudo isso baseando-se em Kardec. Aí ele fala aqui sobre deve cobrar, não deve cobrar, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um magnetizador, o Reiki, da época do magnetismo de Mesmer, médico austríaco que estudou bastante, Mahikari, vários outros tipos de aplicações em que as pessoas se utilizam disso como profissão. Pode cobrar, não tem problema nenhum. A pessoa fez estudo, está doando de si, às vezes a sua própria saúde. No caso, quando você interpela pelos espíritos, para que eles possam então auxiliar, aí Kardec já coloca no campo da santidade, onde o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Aí minha avó, que era benzedeira, né, mãe do tio, dizia: a benzedura não se cobra, não se agradece. Né? Porque tudo é de Jesus. Então, esse magnetismo pode se dar de 3 formas. Vem do médium,
recebendo, quanto o aplicador que está ali lhe oferecendo, ambos entrar em estado de prece, porque a gente está invocando aqui ao auxílio dos espíritos amigos. E aí, Kardec fala assim, com uma variedade de mediunidade, ele pergunta lá em Livro dos Médiuns, e aí ele pergunta, será que essa força que sai não é só do médium? Será que é de espíritos? E os espíritos respondem, não, ela é uma força sim que reside no homem, mas ela é aumentada pela ação dos espíritos. Então, se tu magnetiza com o propósito de curar, invoca bons espíritos, quem vai se aproximar? Os bons espíritos. Quando tu deseja mal para alguém, inveja, enfim, tu vai atrair espíritos da mesma forma que vão potencializar as tuas energias e materializar. Quando morre um canarinho, morre a samambaia, quebra um objeto, seja o que for, dá algo errado. As energias da pessoa que vai ali que são potencializadas por espíritos que estão no mesmo padrão. Então, precisa de alguma fórmula assim para a gente conseguir atrair a melhor e tal? Aí Kardec, nessa pergunta, no item 176, a nona pergunta, no Livro dos Médiuns, ele pergunta: precisa de uma fórmula de prece mais eficaz que outra? Ele já diz, somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras. Somente espíritos mentirosos e ignorantes podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Por isso que o passe aqui é a coisa mais simples possível. Não precisa de mise-en-scène, de misura nenhuma, de forma nenhuma. Até porque o nosso objetivo aqui é fazer com que os irmãos foquem na doutrina espírita e não no médium. O Papa Francisco dizia que o maior inimigo da fé não é a dúvida, é a idolatria. Quando você começa a dar espaço para idolatrar esse, porque é um médium mais forte, ou porque aquele é mais... você está dando tiro no pé. Foco aqui, não temos imagem, não temos nada que venha mudar o seu foco. A gente convida a todos a focarem no conhecimento, na doutrina espírita, não em nenhum de nós. E é isso que acontece ali quando você então está na câmara de passe, recebendo. Aí aqui, para os nossos irmãos, aparece a figura de uma pessoa sentada, um médium aplicando, e a figura de espíritos se utilizando de médiuns, transmitindo as energias na direção da pessoa. Vamos lá? Então, algumas pessoas chegam assim no centro espírita. Se pudéssemos chamar nos tempos de hoje, Kardec ia dizer que era mediunidade Uber. Pessoa bem carregada de espírito. Mediunidade esponja. Aí, vários tipos, né? As pessoas definiram. Mas você muitas vezes chega com a tua aura conectada, como se fosse uma simbiose, uma troca mental entre você e os espíritos que ficam ali conectando, alimentando teus vícios, te desanimando, não querendo que tu venha aqui, mas você ainda vem acompanhados. Muitos desses irmãos ficam em ambientes aqui específicos, onde não dá nenhum tipo de manifestação aqui, graças a essas intervenções desses espíritos que colocam eles em ambientes específicos para eles também ouvirem, serem tratados, serem amparados, porque assim como nós estamos aqui, também tem um atendimento fraterno no mundo espiritual que está aqui interagindo com a gente. Muitos chegam assim, com cansaço, a palestra é chata, aí o palestrante começa a falar blá 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 blá, você entra naquele sono. Muitos espíritos de lá de fora ficam na telementalização, telepatia, te induzindo a não prestar atenção, porque é a mudança do raciocínio, é a mudança do desejo que vai criar desconexão com eles. Eles fazem de tudo para você ficar nesse padrão, nessa tela mental. E aí o desafio nosso é fazer com que você pelo menos saia aqui assim, com a aura em torno, mais iluminado. E pelo menos assim, porque você vai voltar lá no dia a dia. E eles fazem de tudo. As nossas fotos, às vezes, está em tudo quanto é muro lá no umbral, no mundo espiritual, né? Os espíritos procuram. Quem achar,
proteja-os. Eles nos protegem. A quem que a gente quer dar vida? A quem que a gente quer a aproximação dos espíritos superiores? Ou dos terra-terra, que só nos puxam para baixo, nos alimentam dos nossos vícios? Porque espírito ruim não inventa, ele só aumenta o que está dentro da gente. Então o desafio é de a gente se autoavaliar, mudar nosso padrão. Né? E aqui algumas observações. Como é que fica a mão do aplicador? Fica assim. Aqui mostra a figura de duas mãos, com uma luz saindo entre os dedos. A mão do aplicador fica desse jeito. Sem que para isso eu preciso fazer mise-en-scène nenhum. Mas se ainda assim você vê algum aplicador esfregando a mão, não foque nisso. Foque em você receber. Porque talvez se o aplicador não estiver em boas condições, os espíritos vão se utilizar de outros aplicadores e até de pessoas que estão aqui. Uma energia muito linda, que estão sendo doadores agora, não talvez estão. Então as nossas mãos ficam assim. A casa então adota a prática do passe sentado, geralmente ficamos atrás, e o aplicador fica ali, com as mãos sobre as cabeças, sem precisar encostar diretamente. Porque você tem um corpo espiritual que transcende o teu corpo físico. Então, poderíamos dizer, uma aura. Esse perispírito, em contato com o perispírito do aplicador, já tem um toque espiritual, vamos dizer assim. Cria-se uma conexão. Sempre para isso precisa esfregar, bater a mão na cabeça, tocar, enfim, isso aí. Ainda assim, se algum aplicador tocar a sua cabeça, não preste atenção nisso. Continue ali, recebendo. Para que você não mude o foco. É você que está recebendo. Receba em profusão, sinta-se merecedor disso. E aí, quando você está receptivo, aparece aqui os fluidos saindo da direção das mãos, na cabeça de quem está recebendo. Quando você fica receptivo, esses fluidos te envolvem. Quando você não sabe o que está acontecendo. Que coisa chata. Sei por que me parar aqui. Ou está amarrado no nome de Jesus, isso não vai me atingir. Que não sabe, acha que é maldição, acha que é energia ruim, ou não tem noção do que está acontecendo. Você se torna refratário. Simples fato de você ficar pensando, preocupado em outras coisas. Aquilo não é seu. Receba, se permita ser abençoado, ser envolvido por esses espíritos que estão ali te amparando. O aplicador pode ficar com as mãos assim, pode ficar com as mãos assim, ou na tua frente. Não importa. Aqui a gente adota da melhor forma possível para que possa esse protocolo ser o mais funcional, mais simples. Em alguns casos o aplicador vai sentir necessidade de fazer um movimento longitudinal, mais direcionado. Pode se aplicar em pé? Pode, não tem problema. Mas no caso aqui, há casos que se utilizam da aplicação através de marcas, onde tanto o espírito quanto o aplicador envolvem a pessoa no corpo. Aí tem aqui o objetivo de tratamentos espirituais de curas, onde se fazem cirurgias espirituais. A nossa casa mantém esse trabalho porque nosso foco principal é a educação dos espíritos. Nós que somos espíritos. Então, o principal produto da nossa casa é a educação das almas. Para que a gente possa sair mais informado, esclarecido. E aí, aqui aparece a imagem, e aí olha só como a tecnologia, né? Eu peguei na inteligência artificial e pedi, eu preciso de uma imagem assim, 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 assim. Aí apareceu essa imagem. Aqui a meta do WhatsApp, ficamos ali conversando, e me dando as imagens muito bonitinhas que se aplicam aqui. Sai daqui do aplicador e envolve a frente da pessoa, o rosto. Outra. Aqui eu pedi uma imagem com um
imaginal. Sai do médium e você se ilumina. Então aqui em torno está a pessoa que está sentada, está saindo vários raios de luz pelo que ela está recebendo ali. Quando o aplicador direciona, olha só como é que você se torna. E tem vários médiuns que são videntes que descrevem para nós exatamente isso. Eu digo que são os médiuns onirinhos. Conseguem visualizar as energias que saem das mãos, como é que a pessoa se torna, fica depois que sai, ou no momento que está recebendo passe. Aqui, uma questão, preciso ficar com a perna cruzada, descruzo, com a mão para baixo, mão para cima, na dúvida fica assim, uma mão para cima, outra para baixo, não é? Como que eu devo ficar? Não é a forma, é o teu pensamento. Aqui quando a gente começa a palestra, termina, a gente apaga a luz só para deixar mais focado no que está acontecendo no momento aqui, para excitar menos o cérebro, mas não é ritual, não é obrigatório, não é fórmula. Então quando você se senta, a principal coisa que a gente pede, a recomendação é que você fique receptivo e com o teu pensamento crie conexão ali, se sinta merecedor e receber essas bênçãos que você está recebendo ali. Se a mão está cruzada, se não está, tal, né? Não importa. Né? Então, outra, olha só, aqui saem fluidos, luzes, do corpo da pessoa e vai em direção, e lá tem um espírito, que para a gente muitas vezes não apresenta a forma do jeito que a gente imagina ser, eles têm diversas formas, né? Se apresentam em luzes, que a gente não consegue definir com a nossa dimensão, mas saem esses fluidos que vão envolver a pessoa. Sei que para isso precisa agitar as mãos ou direcionar, porque a gente costuma medir os espíritos com a nossa régua, com a nossa dimensão. E muitas coisas acontecem que a gente imagine, porque você está doando ali, eles vão carregar esses fluidos lá no teu pé, porque está precisando de um atendimento lá, ou no joelho, ou na região urológica, ou no estômago, ou no coração. Sabe Deus, eles é que vão dar o direcionamento. E às vezes nem ali, direcionam dali para pessoas que não estão aqui fisicamente presentes. Se você fica receptivo, aqui no caso a pessoa está com uma expressão assim, né? Não sabe o que está acontecendo, o passe às vezes não faz o efeito que gostaria. Aqui de uma forma simples, a pessoa só está com a mão ali e você está se tornando iluminado. Olha a luz que sai em torno de ti. Então os fluidos perpassam pelo aplicador e vai em direção à pessoa por inteiro. Quais são as formas que a gente tem de aplicação? Pode ser individual, no caso a gente tem a câmara, entram 8, 10 pessoas, e cada pessoa vai receber individualmente um atendimento. Tem o coletivo, que muitas vezes quando tem uma apresentação, nos tempos de pandemia, a gente fazia aqui. Quando a palestra às vezes demora um tempo, enfim, a gente se utiliza do passe aqui. Isolado, muitas vezes, quando a pessoa tem uma manifestação ou uma necessidade a mais, vem no atendimento fraterno, a gente recomenda, fica por último, para você então ser atendido no final. E aí os aplicadores então ficam se permitindo um pouco mais de tempo para poder dar o atendimento à pessoa. À distância, quando você não tem condições de chegar ao centro espírita, ou tem alguém no hospital, você coloca o nome nos caderninhos de oração, tem uma equipe espiritual encarregada de, nesses momentos, direcionar as pessoas. Sempre para isso você precisa colocar até o endereço. Eles sentem a energia que você colocou ali. Eles sabem o foco na psicometria, eles medem, veem, conseguem entender o que se passa ali. Quem é o necessitado realmente, mesmo que às vezes eu apelide e esqueci o nome da pessoa. Só o fato dele escrito ali, eles vão direcionar com exatidão a pessoa que você está emitindo ali. Então, quando o aplicador faz quando o médium
faz a aplicação do passe, tem uma expansão, ele então cresce e envolve a pessoa naquele campo inteiro. Imagina a soma de todos nós aqui, essa expansão, né? E aí, para que isso aconteça com mais pureza, o aplicador tem que ter uma pureza de sentimentos, desinteresse. Os irmãos entenderam o que é desinteresse? O aplicador está ali, vê quem é. Aí depois lá, quem melhorou? Viu como o meu passo foi bom? Imagina. Como diz os evangelhos, glória a Jesus. A glória é de Jesus, não é nossa. Mérito de Jesus, mérito dos Espíritos. Não queira tirar interesse ou proveito, benefícios, em cima de uma coisa que não é tua. Então a gente não promete nada. É a pessoa que, com merecimento, vai ter então a intervenção dos Espíritos conforme a necessidade de cada um, no momento de cada um. A prece, a confiança em Deus, tudo isso auxilia. Então, aqui Kardec cita sobre as curas que muitas vezes o tratamento tem que ser prolongado, você precisa vir mais vezes para fazer a mudança do padrão. Tem outras que a gente viu vários depoimentos aqui de pessoas trazendo exames antes e depois da aplicação do passe. Curas diversas, até de câncer, que as pessoas mostraram. Não fiz nenhum outro protocolo. E o tratamento foi esse. Eu vim aqui, recebi o amparo de vocês, da equipe espiritual, e os fatos estão ali mostrando a eficácia do passe. Aqui rapidamente nós temos os centros de força, que as energias então percorrem esses centros de força, chakras, né, que seriam rodas, mas que estão ligados principalmente às principais glândulas do teu corpo. Então os espíritos que envolvem com as energias deles e as do aplicador, e vão direcionando ao teu corpo e vai tendo um processo de transformação, substituindo uma célula doentia por uma célula saudável, um pensamento ruim por um pensamento saudável. E aí aqui tem mais algumas ilustrações, como ficar a mão do aplicador na tua direção. E aqui eu pedi para a inteligência artificial me mostrar criar essas imagens aqui. Então a gente aqui tem um aplicador, tem um espírito amigo, que o aplicador muitas vezes não vê, porém podemos sentir, a pessoa está ali recebendo todo o amparo. Cada um vem com seu mentor, mais o mentor da casa, mais o mentor de quem está aplicando. Imagina a logística, todo o amparo que é feito ali na hora quando está recebendo. Olha o espírito lá, cheio de luz. Grávida pode receber? Pode. Olha só como fica a luz no ventre. Com o neném. Aqui nessa aqui, ó, o aplicador não está emitindo luz nenhuma. Ela por si só, o mentor por si só, muitas vezes quem está recebendo é quem está aplicando. A pessoa está cheia, tão equilibrada, cheia de luz, que a gente é que recebe esses amparos. Né? Sai então das mãos do aplicador, o mentor nos auxiliando de diversas formas. Aqui eu fiz questão de colocar essa imagem de um espírito, né? Para dar a entender aos irmãos que muitos espíritos que nos auxiliam aqui, às vezes vêm de outras esferas, de outras moradas, de outros planetas, com outras características, que nem faz ideia, mas vêm tão iluminados a envolver a gente, nos auxiliar. Espíritos formam humanoide como a nossa, normal. Então aqui o aplicador está direcionando a mão ao rosto, mas os fluidos estão indo lá na região do ventre. Espíritos diversas características, a mesma coisa, os fluidos a se derramarem na região
direciona ali no teu cérebro. O teu cérebro é que vai fazer o equilíbrio todo do teu corpo. Aqui, uma forma mais simples, está o aplicador e você recebendo. A ideia é de você ficar, ao chegar assim e sair assim, cheio de luz. Então, dúvidas sobre o passe? Eu posso até deixar aberto aqui para quem quiser. O que acontece com o passe? Se você tiver alguma dúvida, é só levantar a mão e a gente abre. Eu vou dar uma dúvida. A gente chama os irmãos e vão em ordem. Preciso escolher o aplicador? Eu gosto de fazer mais com aquele, não sei porque com ele eu sinto uma vibração melhor com ele. Ou porque aquele agita mais a mão, o outro já fica assim. É o que acontece. Eu particularmente, quando estou aplicando o passe, os irmãos vão me ver assim, concentrado. Tentar me cumprimentar, desculpe, não é momento para isso ali. Por quê? Eu não sou o foco. É você e Deus, os Espíritos. O momento é teu. Não agradeça. Agradeça a Ele. Receba o passe. A hora que terminar, sai. Se quiser conversar depois, claro, a gente está aqui. Mas o momento ali pede ordem nesse sentido. Para a gente ir numa harmonia. Entre, receba, seja atendido, saia mais iluminado. Se caso você sentar na cadeira, o aplicador não estiver naquelas condições, que somos humanos, os espíritos vão carregar energias de médiuns que estão ao redor, ou de quem está aqui esperando, por isso que a gente pede para ficar em vibração, com pensamento focado, porque nós estamos trabalhando mentalmente, e eles vão então pegar essas energias e direcionar a você, se você pedir. Se você estiver receptivo, se você estiver conectado ali com os seus pensamentos, olho aberto, olho fechado, não importa, com a mão para baixo, com a mão para cima, não importa, perna cruzada, não importa, é o teu pensamento. Converse com Deus, converse com Jesus, para que você possa receber esse momento ali. Então saiba que ao entrar, vai na cadeira desocupada lá. Não escolha o aplicador de passe. A gente pede. Tá? Mas se de repente você viu alguém que escolheu, não se importa com isso. Porque às vezes você pode, né? A ordem foi dada, foi falada, e ainda assim a pessoa não se ocupe com isso. Foque você. É tu e Deus naquele momento ali. No momento então da prece, você conversa e recebe. Alguma dúvida que os irmãos poderiam ter? Alguém da casa quiser fazer alguma colocação a respeito do passe? O momento é agora. Para agora, Carlos, até a próxima palestra. Por favor, teu nome? Diogo. Diogo. No momento do passe recebido aqui do nosso, Perfeito. até o momento do sono, Quando eu chego em casa, descansa, tudo mais. O que ocorre nesse campo, nessas energias, até o sono, até o despertar no outro dia? Como é que funciona isso? Você consegue explicar? Perfeita pergunta, Diogo. Você recebe aqui uma quantidade de energia. Essa energia vai ficar quanto tempo em nós? Vai depender dos desejos, do teu foco, porque se você sai daqui todo iluminado e na primeira curva ali da esquina alguém te cruza e você vem palavrão, meu irmão, você apaga tudo. Se você vai com o propósito de levar essa energia para compartilhar com as pessoas ao teu lado, para compartilhar com as pessoas que trabalham contigo, os espíritos vão se utilizar das tuas energias, vão potencializar os teus desejos, os teus pensamentos, e você vai se tornar feito lâmpada viva, representando Jesus, onde você estiver, ser um foco de luz para auxiliar as pessoas ao teu redor. É isso que Jesus pede para a gente ser sempre proativo
auxiliando sempre àqueles que estejam ao nosso redor quando necessitando desse amparo. Então você vai dormir. Durante o sono, se você está com essa energia, se manteve contigo teus pensamentos, há uma harmonização em ti. Tu sai do teu corpo, você vai se encontrar com os espíritos com muito mais facilidade. Muitas vezes nesse processo, quando você recebe o passe, vai para casa, muitos espíritos que estavam te esperando percebem que você está diferente, a energia é outra, não consegue mais ter acesso aos teus pensamentos. Então acontece tantas bênçãos. Só o fato de ir receber o passe e você se aproveitar dessa alavanca para melhorar o teu progresso, fazer a tua reforma íntima, se esforçar para mudar, os espíritos vão potencializar as tuas coisas. Não sei se eu te respondi, Diogo. Perfeito. Obrigado. Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Ô Jean, Perfeito. a gente sabe que a palestra é uma coisa importante, que o passe é uma coisa Perfeito. complementar, secundária. Eu venho segunda, venho quarta, venho sábado. É necessário, todas as vezes, eu estar tomando passe? Quantas vezes eu preciso tomar um passe? Isso. Não compete a nós, do Centro Espírita, julgar quem quer ou quem não quer, quantas vezes vem ou quantas vezes não vem. A gente chama os papa-passe. As pessoas que só vêm para receber, pronto. Agora os espíritos que lutem. Nada disso, não. Igual o batismo. Batizou a criança, agora o Espírito Santo que lute. Pronto, minha parte aqui. Não, a gente vai ter que ensinar a criança. Vai mostrar o caminho. Isso é batismo. Passe a mesma coisa. Quando você vem aqui e recebe, se você está num processo de luta para essa reforma íntima, persegue os espíritos obsessores, relação difícil, se tu puderes vir toda semana, todos os dias assistir a palestra e receber o passe, com certeza você está recebendo uma alavanca, uma ajuda, e da nossa parte ficaremos muito felizes de dar o quanto você sentir necessidade de receber. Agora, se você vem, se sentiu satisfeito só em assistir a palestra, não quer receber o passe, só o fato aqui a gente já está recebendo. Então a resposta aí seria de forma íntima. Cada pessoa vai definir para si o que sente necessidade ou não. Eu aplico, tem dias que eu vou receber, então cada um tem o seu momento para definir o momento, ou se quer receber ou não. Da nossa parte, estaremos muito felizes aqui na prática da caridade, porque quando a gente se permite receber dos espíritos superiores essas vibrações, nós é que estamos recebendo. Aí vem um convite. Para aquele que quer se tornar um aplicador de passe, venha fazer parte dos estudos da casa. Assim que abrir uma nova turma, a gente já vai divulgar de novo. Para que você, então, estudando, entendendo a doutrina espírita, a gente tem as oficinas, a gente tem os nossos encontros, os nossos cursos, onde a gente orienta como aplicar o passe na casa. Então, sintam-se todos convidados nesse sentido. Não é? Era isso, né, Solange? Mais uma coisa, Paulo? Meus irmãos, aqui está o modelo que a gente segue, Jesus e Kardec. Ficamos aqui então de falar sobre a mediunidade. Será que eu sou médium? Será que eu não sou? Por que eu sinto essas coisas? Por que o outro não sente? Eu vejo, não vejo? O que eu devo fazer? Será que eu tenho que desenvolver? Se não desenvolver, eu vou ficar amaldiçoado, vai dar tudo errado. A gente vai falar um outro dia só sobre a área da mediunidade. Que Jesus nos conforte, meus irmãos, a todos, que possamos levar essas vibrações àqueles que convivem conosco lá fora, porque é lá que